Sequência é sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem. É comum percebermos em nosso dia a dia conjunto cujos elementos estão dispostos em certa ordem, obedecendo a uma sequência. Por exemplo, todos nós sabemos que o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. E os anos em ordem cronológica em que ele foi campeão mundial são 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Essas datas formam um conjunto com os elementos dispostos numa determinada ordem. O estudo de sequência dentro da matemática é o conjunto de números reais dispostos em certa ordem. Assim são chamados de sequências numéricas. É justamente isso que nós iremos falar, sequências numéricas. Então vamos lá começar a nossa aula. Olá pessoal, sou o professor Sena e hoje iremos falar de sequência numérica. Mas antes, se inscreva no canal Sena Mate e acione o sininho que é para você receber aí as atualizações, ok? Então vamos lá. Eu já dei para vocês a definição do que é uma sequência numérica, tá bom? Agora vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. O conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Nós temos essa sequência aqui, tá? Aí você percebe, que sequência é essa, professor Sena? É justamente, pessoal, é uma sequência de números pares. Perceba, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Aí são sequências de valores pares, tá bom? Observe que esses pontinhos aqui indicam que ele é infinito, tá bom? Ó o outro, o conjunto ordenado 7, 9, 11, 13 e 15. Pessoal, perceba que aqui são números primos, aliás, números ímpares, mas números ímpares que está entre 7 e 15, ou seja, é uma sequência numérica ímpares, aonde aí o valor ele é maior ou igual a 7 e menor ou igual a 15, tá bom? Agora, observe o terceiro exemplo, o conjunto ordenado 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. Aí você olha assim, e agora, Sena? Esse aqui tem uma pegadinha. Percebeu que tudo começa com a letra D? Olha aqui, ó. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. É justamente isso aí. Ele é uma sequência de números que começam com a letra D. Isso aí, pessoal, são exemplos de sequências numéricas. Vamos ver aqui algumas coisas algumas particularidades sobre essa sequência numérica. É o seguinte, matematicamente, quando temos uma sequência numérica qualquer, representamos o seu primeiro número como primeiro termo, que tem um símbolo aí de A1. Como o segundo número é o segundo termo, representado por A2 e assim sucessivamente, tá? E o último é o enésimo termo que nós chamamos ele de AN, tá bom? Lembre que esse N aí são valores que são maiores ou igual a 1, tá bom? Então aqui eu dei para vocês o exemplo 1. 2, 4, 6, 8 e 10. Perceba que o primeiro termo que é representado por A1 é o 2. O segundo é o 4, o terceiro é o 6, tá bom? Aqui, ó, dessa forma, ó. A1 representa o primeiro termo. Primeiro termo é 2, segundo termo 4, terceiro termo 6, quarto termo 8, quinto termo 10, tá? Perceba que ele não tem aqui os pontinhos de reticência, significa dizer que isso aqui é uma sequência finita, tá, pessoal? Ou seja, aqui eu botei para você, ó. A sequência ao lado é uma sequência finita. Sua representação geral é A1, A2, A3, pontinho, pontinho e o último, AN, tá bom? Vamos agora para mais um exemplo de sequência. Olha aqui, sequência, exemplo 2. A sequência que eu tenho aqui é 1, 4, 7, 10, 13 e sucessivo, ou seja, ele segue, né, infinitamente. Mas quem é o primeiro termo? É 1, tá? Quem é o segundo termo? O A2 é 4. Quem é o A3? É 7. Quem é o A4? É 10. Quem é o A5? É 13. Né? E aí sucessivamente. Quem é o que vem depois do 13? É o 14. Nós representamos ele por AN e assim sucessivamente, ou seja, infinitamente, tá bom? Então aqui, ó, para essa sequência são infinitas. Aí o termo geral dele é A1, A2, A3, AN e infinitamente, tá bom? Dê aí para vocês aí uma particularidade, né, das sequências, tá?
Vamos agora, e agora uma observação, esqueci de dizer sobre essa observação. Para determinarmos uma sequência numérica, precisamos de uma lei de formação, tá? Ou seja, precisamos de uma fórmula. Nós temos uma fórmula e iremos adicionar valores no n dele, e aí nós sabemos quais são os valores de sequência, tá bom? Vamos ver isso no exemplo. Aqui, ó, a sequência é definida pela lei de formação. Ó, pessoal, aqui é a lei de formação. É importante ter essa fórmula, essa lei de formação, para que você consiga ter os termos, né? O A1, o A2, o A3, certo? Então, vamos lá. A sequência é definida pela lei de formação AN é igual a 2 vezes n ao quadrado menos 1, aonde o n pertence a todos os naturais característicos, ou seja, todos os naturais, retirando aí o zero, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, e sucessivamente, né? Olha aqui, ó. Tá? Então, o n começa do 1 em diante. Determine os 4 primeiros termos da sequência. Pessoal, quando ele perguntou quais são os 4 primeiros termos, ele quer saber o A1, o A2, o A3 e o A4, tá bom? São os 4 primeiros termos aqui. Ele quer saber isso. Lembre que esse 1 aqui, que é o n, tá? Eu vou colocar aqui, ó, onde for n, você vai substituir por 1, tá? Então, o primeiro termo aqui é o A1, tá? A1. Aí fica 2 vezes o n é 1, aí fica 2 vezes 1 ao quadrado menos 1, desta forma aqui. Pessoal, perceba, 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, tirando 1 dá 1, então o primeiro termo é 1. Percebeu? Agora vamos para quando o n for 2, o segundo termo, quando aqui for A2, né? Ó, lembre que o n agora vai ser trocado por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, que dá 8. Aliás, 4. 4 vezes 2 dá 8. Tirando 1 dá 7. Então o segundo termo é 7. Tá? Vamos para o terceiro termo. Ainda usou no termo geral. Agora aqui vai ser 3, tá? Então vai ser 3 ao quadrado, que dá 9. 9 vezes 3 dá 18. Menos 1 dá 17. Então o terceiro termo é 17. Percebeu? Vamos para o quarto. Lembra que ele só quer até o 4, né? Então vamos lá. A 4, né? Então vai ser 4 ao quadrado, que dá 16, vezes 2 dá... Aqui 16 vezes 2 dá 32. 32 tirando 1, 31. Tá bom? Então aqui nós temos os 4 da sequência, tá bom? Então significa dizer, pessoal, que a sequência formada com essa lei de formação 2n ao quadrado menos 1, primeiro termo é 1, segundo é 7, terceiro é 17, o quarto é 31 e infinitamente, tá bom? Então, vimos aí um exemplo com a lei de formação, tá? Agora, pessoal, existem 2 tipos de sequências numéricas, tá? Muitos utilizados na matemática, que são chamados de progressão aritmética, né? E progressão geométrica. É tema dos próximos vídeos depois desse, tá? Vamos ver aí o que é uma progressão aritmética, né? A progressão aritmética, pessoal, nós chamamos de PA, tá? P de progressão, A de aritmética, tá? Então, é uma PA, tá certo? É uma sequência de números reais determinado por uma constante R, que nós chamamos de razão. Quando eu entrar nesse conteúdo de progressão aritmética, eu irei falar sobre essa razão, tá? A qual é encontrada pela soma entre um número e outro, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. 4, 7, 10, 13, 16. Se você percebeu, de 4 para 7 aumentou 3, né? Se eu pegar esse 7 e botar aqui mais 3, vai dar 10. Se eu botar mais 3 aqui, vai dar 13. Se eu botar mais 3 aqui, dá 16. Ou seja, ele está aumentando, estou somando a esses termos o valor 3, tá? Significa dizer que é uma PA infinita de razão igual a 3, pois ele está aumentando de 3 em 3, tá bom? Agora vamos ver o segundo tipo, que é a progressão geométrica. A progressão geométrica, ela é chamada de PG, tá? É uma sequência numérica cuja razão R constante é determinada pela multiplicação do elemento com um quociente Q, ou razão da PG. O símbolo de razão para PA é R, mas o símbolo de razão para uma PG é Q, tá? Mas lembre que ali está falando multiplicador, não é? Ou quociente, né? Vamos ver a parte de multiplicador aqui, um exemplo. Ó, 1, 3, 9, 27 e 81. Perceba que eu estou pegando aqui o primeiro termo 1, estou multiplicando por 3, que dá 3. Se eu multiplicar esse 3 por 3, dá 9. Se eu pegar esse 9 e multiplicar por 3, dá 27.
Se eu pegar esse 27 e multiplicar por 81, por 3, vai dar 81. Perceba que ele está aumentando, multiplicando os valores anteriores, os termos anteriores, por 3. Percebeu? Então é uma multiplicação. Então esse exemplo aí, ele é uma progressão geométrica, tá bom? Aí você diz, né, ele poderia ser uma progressão aritmética? Não, porque a progressão aritmética é uma soma. Perceba que do 1 para o 3 ela aumentou 2, mas do 3 para o 9 aumentou 6. Lembre que as razões têm que ser constantes, iguais, né? Teria que ser 2, 2, 2, e aí não é, né? O que você percebeu é que é uma multiplicação de 3 em 3, ou seja, é uma PG, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vamos agora para questões de tipo vestibular. Como cai no vestibular a questão de sequência? Primeira questão de hoje é o seguinte: quantos quadrinhos deverá ter o 39º figura dessa sequência? Tá? Então ele deu aí a figura. Perceba que ele quer saber quantos quadrinhos tem na posição 39. Eu sei que na primeira posição, que é o N1, o primeiro termo aqui, ele tem aqui, ó, pessoal, 4 quadrados. Tá certo? Aqui, ó, no segundo desenho, na segunda posição, que é o segundo termo, ele vai ter aqui 8 quadrados. Já no terceiro termo aqui, ele vai ter 12 quadrados. Já aqui no quarto, ele vai ter 16. Mas eu quero o 39. É claro que você não vai construir de um em um até chegar lá, né? Porque o valor é muito alto. Vocês têm que achar, através dessa figura, a lei de formação. Tá certo? Vocês perceberam que se eu multiplicar aqui o 1 por 4, eu tenho 4. Se eu multiplicar aqui o segundo termo por 2, eu tenho 8. Se eu multiplicar por 4, né? Se eu multiplicar o terceiro termo por 4, eu tenho 12. Ou seja, é 4 vezes n, né? 4 vezes o termo. Essa é a lei de formação, tá? Aqui, ó, quando ele for 1, 4 vezes 1 dá 4, vai dar 4 quadrados. Se ele for 2, vai dar 8 quadrados. Se ele for 3, ele vai dar 12 quadrados. Se ele for 4, 4 vezes 4 dá 16. Como eu quero o 39º, então esse n aqui eu vou substituir por 39, tá? 4 vezes 39 dá 156 quadrados, né? Estamos falando aí da alternativa D, tá bom, pessoal? Vamos para a penúltima questão nesse nosso vídeo aula. Olha aqui novamente uma figurinha. Olha o que ele está dizendo. Quantos quadrinhos brancos, ele não quer o preto, ele quer os brancos, uma pegadinha, né? Deverá ter a 20ª figura dessa sequência. Tudo bem? Então aqui, ó, para o primeiro desenho, que eu vou chamar de primeiro termo, eu não tenho quadrado branco, ele é 0. Aqui, para o segundo termo, eu tenho 2 quadrados brancos, tá? Para o terceiro, eu vou ter 6. Para o quarto, eu vou ter 12. Aí você diz, qual é a lei de formação aí? E agora, como eu vou achar isso? A lei de formação, eu não posso pegar, pessoal, e multiplicar algum valor aqui, ó, multiplicar 0 vezes 1 dá 0, porque aqui se for multiplicar por 0 não dá 2. Mas a lei de formação é essa aqui, ó. Eu vou pegar o quadrado, elevar o quadrado e tirar o número de termo, tá? Por exemplo, o n aqui, o primeiro termo aqui é 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 dá 0, já bateu aqui, ó, tá vendo? Se eu for usar o segundo termo, 2 ao quadrado dá 4. Se eu tirar 2, fica 2. Se eu usar 3, 3 ao quadrado dá 9, tirando 3 dá 6. Se eu usar aqui o quarto, 4 ao quadrado dá 16, tirando 4 dá 12. Então a lei de formação para essa questão do vestibular é n ao quadrado menos n. Como eu quero o 20º termo, então n aqui vai ser 20. Ele vai ficar desta forma, 20 ao quadrado menos 20. 20 ao quadrado dá 400, que eu tirando 20 dá 380. Então, quando ele chegar na 20ª figura quadrada, ele vai possuir 380 quadradinhos brancos, né? Olha ele aqui, ó. Percebeu? Então, você tem que ter criatividade de determinar aí qual é a fórmula dessa sequência, tá? Vamos agora para a última questão dessa nossa aula. Olha aqui, ó. Observa a sequência da figura. Para a primeira bolinha, a primeira é 1, no segundo termo tem 4, no terceiro aqui tem, né? Deixa eu primeiro colocar aqui organizado. No primeiro é 1,
No segundo termo eu tenho 4 bolinhas vermelhas, no terceiro eu tenho 9 bolinhas vermelhas e no quarto eu tenho 16 bolinhas vermelhas. O que é que você percebeu? Ó, pessoal, perceba, você tem que ter a criatividade em sequência. Se eu pegar esse 1 vezes 1 dá 1. Se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. Se eu pegar 3 vezes 3, dá 9. Se eu pegar 4 vezes 4, dá 16, né? Aqui, ó, 2, aqui, ó, 2 na vertical, 2 na horizontal. Então, 2 vezes 2 dá 4. Na verdade, pessoal, nós estamos pegando o termo, o n, e elevando ao quadrado. Esse é o termo geral dele, é a letra C. Mas faz de conta que você tenha dificuldade e não consiga fazer. Vamos fazer, você vai fazer o seguinte, vou pegar a letra A. Tá aqui a letra A. O n, vou pegar esse primeiro, o n é 1, tá? Então eu tenho que ter um total de 1 círculo. Se eu botar aqui 1, vai ficar 2 vezes 1, 2. E na verdade eu só tenho 1. Então a letra A é falsa. Vamos pegar o B, a fórmula do B. Agora o n aqui eu vou usar 1. Aí vai ficar assim, 2 vezes 1 ao quadrado menos 4. Pessoal, 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, menos 4 dá menos 2. E menos 2 não é aqui, ó, aqui é 1. Então, a letra B também é falsa, tá? Vamos para C. Se eu usar 1, ó, 1 ao quadrado dá 1. Se eu usar 1 ao quadrado, porque é 1 vezes 1, né? Se eu usar 2 aqui, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, dá 4, bateu. Se o n for 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, bateu. Se eu for usar 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, bateu. Então, essa questão, a resposta dele é alternativa C, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Falamos hoje sobre sequência numérica, tá certo? Mas antes de encerrar essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal Senamate, acionar o sininho, tá ok? Que é para você receber as atualizações e até a próxima aula.